Je ne suis rien, je ne peux rien. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nous ne pouvons rien sans toi, Não podemos Seigneur. nada sem Ti, Senhor. Oh Père, merci. Oh Pai, obrigado. Merci pour toutes choses, Seigneur. Obrigado por todas as coisas, Senhor. Au nom de Yeshua de Nazareth. Em nome de Yeshua de Nazaré. Merci pour ton Esprit Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Saint. Merci, Seigneur, Obrigado, pour ton Senhor, amour. pelo Teu amor infinito. Merci pour ces moments, Seigneur. Obrigado por estes momentos, Senhor. Au nom de Yeshua. Em nome de Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur, pour sa Obrigada, présence. Senhor, pela Sua presença e podemos Alléluia. tomar Merci, lugar. Seigneur, Obrigado, Senhor, pour ta présence pela sainte. Tua presença santa. Tu es grand, Seigneur. Tu és grande, Senhor. Béni sois-tu. Bendito sejas Tu. Yohanan, donc, Yohanan, chapitre 12, portanto, Jean, chapitre 12, João, verset, capítulo on va lire à partir du 12, verset e vamos 23. ler a partir do versículo Merci à nos 23. bien-aimés, Obrigado instruments, et puis à aos toute nossos l'assemblée amados aussi, com os instrumentos e também a toda a Assembleia pela unidade do Espírito dans l'adoration du na Seigneur. adoração do Senhor. Jean, chapitre 12, à partir du João, verset capítulo 23. 12, a partir do versículo 23. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Les bienfaits de la mort à Os soi-même. benefícios da morte a si mesmo. Il nous est dit, frères et E sœurs, é-nos dito, irmãos e irmãs, au nom du Seigneur, em nous nome do disons, Senhor nós lemos. et Yehoshua E leur Yeshua répondit lhes respondeu, en disant, dizendo: l'heure est A hora é venue vinda pour para le que o Fils Filho do humano soit seja glorifié. glorificado. Amen, amen. Amém, amém. Je vous le dis, Eu vos digo, si le grain de se o blé grão qui de est tombé en trigo que terre caiu demeure, em terra não il morre, reste seul. ele permanece só. Mais s'il Mas se ele meurt, morre, il porte ele dá beaucoup de fruits. muito fruto. Celui qui aime Aquele son que ama a âme sua alma la perdra. a perderá, Et celui qui e hait aquele son que âme odeia a dans ce sua monde alma neste la mundo gardera a guardará pour la vie éternelle. para a vida eterna. Amen. Amém. Frères et sœurs, le Irmãos e Seigneur irmãs, o Senhor déclare ici, declara aqui: l'heure est venue pour A que hora le é Fils vinda humain para que o soit Filho do humano glorifié, seja glorificado, soit glorifié, seja soit glorificado, seja élevé, elevado, ou que cela soit manifeste ou que isso aux yeux de seja tous, manifestado aos olhos de Yehoshua est todos que Seigneur, ou Yehoshua alors é Senhor, qu'il ou est então l'être qui est que Ele é o au-dessus. ser que está acima. C'est la vérité, É a c'est la verdade, réalité, é a realidade, mais mas pour que tous le voient, ou para pour que que ce soit todos une o vejam évidence ou aux para yeux que de isso tous, seja uma evidência aos olhos de todos, le Seigneur dit, o Senhor diz aussitôt après, par contre, algo quelque chose d'assez de extraordinaire, extraordinário. il dit Amen, Ele diz amen, amém, qu'il en soit amém, ainsi. que seja Donc, assim. Portanto, eu vos digo que se o grão do trigo que caiu em terra não morre, ele permanece só, mas se ele morre, ele dá muito fruto. E nós sabemos que ele fala primeiro dele e da sua morte que está a chegar. Irmãos e irmãs, ele diz que para que haja fruto é preciso que a morte intervenha. É preciso que ele morra em primeiro lugar para que haja fruto, muito fruto. Por outras palavras, compreendemos aqui que a glorificação do Senhor necessita da morte em primeiro lugar. A elevação do Senhor, e falamos sobre o plano humano, sobre a terra, porque na sua essência o Senhor sempre foi glorificado. Ele é glorioso de base, Ele é elevado de base, Ele está acima de todas as coisas, Ele é o Altíssimo, mas eu quero dizer, junto dos humanos, e também é para nos ensinar algo de muito importante, irmãos e irmãs. Ele diz que a sua glorificação, irmãos e irmãs, tem uma relação diretamente com o facto de morrer em primeiro lugar. E sabemos muito bem o que se seguiu, aquilo que se passou e como o Senhor foi glorificado. Aleluia. Ele recebeu o nome acima de todo o nome, a fim de que, em nome de Yeshua Mashiach, todo o joelho se dobre nos céus e sobre a terra, toda a língua confesse que Yeshua é Senhor. Amém. E sabemos que, depois da sua ressurreição, o corpo que o Senhor tinha não era o mesmo do que antes. E o Senhor diz que a sua glorificação
necessita, em primeiro lugar, da morte a si, da morte a si mesmo, em primeiro lugar. E também podemos nós compreender que quando o Senhor nos pede alguma coisa, Ele mesmo também o fez em primeiro lugar, de maneira que ninguém possa dizer um dia diante dele: Senhor, tu me pediste algo muito difícil para mim, muito complicado para mim, porque Ele mesmo mostrou o caminho. Aleluia. Ele não tinha forçosamente necessidade, mas por causa de nós, para nos ajudar na nossa fraqueza, o Senhor agiu assim. O Senhor assim o fez para nos ajudar. Aleluia. Porque o Senhor quer que nós possamos dar fruto, mas o Senhor disse que sem Ele nós não podemos dar fruto. É Ele que nos ajuda nisso. E quando nós estamos nele, porque é unicamente nele que nós podemos dar fruto, quando estamos nele, Ele nos leva no mesmo processo que Ele. Aleluia. O objetivo é que nós possamos dar fruto, o objetivo é que nós possamos ser eficazes, o objetivo é que nós possamos, irmãos e irmãs, ser celestes como o Senhor o quer, o objetivo é que nós possamos ser felizes, radiantes. E quantos irmãos que creem no Senhor estão infelizes? Quantos cristãos, desde há anos, mas eles estão infelizes nas suas vidas, concretamente, se falarem com eles verdadeiramente não estão felizes. Por várias razões. Há numerosas pessoas que vos vão falar de feridas que têm, há numerosas pessoas que vos vão falar de experiências más que os destruíram, numerosas pessoas que vos vão falar, irmãos e irmãs, daquilo que os outros lhes fizeram, e numerosas pessoas que vos vão falar dos combates que têm. Várias formas de razões. De elementos que as pessoas vão colocar à frente, mas a realidade está em alguma coisa que o Senhor conhece. O Senhor sabe que aquilo que faz com que nós não demos frutos é que somos nós o problema. Nem sequer são os demónios, nem o diabo, nem os bruxos, para dizer que a minha vida não avança por causa dos demónios, ou dos bruxos, ou do diabo que me ataca muito. Não. É o ser humano em primeiro lugar. Aleluia. E o Senhor vai falar da sua glorificação, mas também fala logo da sua morte. E nós sabemos muito bem o que se passou. E de seguida o Senhor vai invocar, no versículo 25, ele diz: aquele que ama a sua alma a perderá. E aquele que odeia a sua alma, neste mundo, a guardará para a vida eterna. Aleluia. E nós lemos até o versículo 25. Então, João e Ioanã, capítulo 12, do versículo 23 ao 25. E, irmãos e irmãs, é muito importante este ensinamento. É um estudo como fazemos, como sempre, e devemos estudar de base a palavra do Senhor, porque ela é plena de riquezas, de vida, de vitaminas para nós. Aleluia. E o Senhor diz de seguida que aquele que ama a sua alma a perderá. Irmãos e irmãs, nós estamos no Senhor e a Bíblia diz em Hebreus que nós não somos daqueles que se retiram para se perder, mas daqueles que têm a fé para a salvação da sua alma. Mas é normal que amemos a nossa alma somos nós. Vem? A nossa alma faz parte de nós, a nossa alma, o nosso espírito somos nós. Mas agora, o Senhor diz que aquele que ama a sua alma a perderá. O que é que o Senhor quer dizer por aí? Porque de antemão Ele fala de conhecer a glória, Ele fala de ser glorificado e louvado, então de conhecer a realização, mas de seguida, logo depois, Ele fala da morte e de seguida Ele continua com a alma, Ele diz que não se deve amar a alma. Irmão, irmã, quando falamos da alma, a alma é o lugar dos sentimentos e das emoções, o lugar da vontade, o lugar das afeições. Então nós vemos que a vida humana se encontra ao nível da alma. A vida humana sem o Senhor se encontra ao nível da alma. Porque quando o Senhor toca alguém, Ele vem colocar o foco ao nível do espírito. Então, um homem que caminha sem o Senhor, uma mulher que caminha sem o Senhor, então há o seu espírito que está morto e a pessoa vai caminhar pela alma, pela sua alma ou pela sua vontade. Vamos encontrar na alma tudo o que diz respeito ao ser humano. As afeições, as vontades, os sentimentos,
Irmãos e irmãs, aquilo que se ama, aquilo que não se ama, e em geral vamos encontrar mais más coisas do que boas coisas, porque o ser humano sem o Senhor, o ser humano na sua natureza humana, só há más coisas na sua natureza humana. Irmão, irmã, é quando o Senhor intervém que pode haver o milagre de uma mudança de vida na vida de um ser humano, mas senão, o ser humano na sua essência está condenado de base. E é por isso que nós dizemos frequentemente para observar as crianças, a primeira coisa que fazem são as neiras. Onde é que eles aprenderam isso e como? Vem então de base, a natureza humana é assim, e isso é o nível da alma. Aleluia. E quando o Senhor diz que se alguém ama a sua alma, a perderá, Ele quer dizer por aí que se alguém está agarrado ao desejo da alma, ou seja, a alma desprovida do Senhor, a alma sem a vida do Espírito, a pessoa vai perder-se, não vai ser salva, porque uma alma desprovida da presença do Senhor, há morte aí dentro, só há más coisas aí dentro. O ser humano vai estar em todo o tempo atraído mais para as más coisas do que para o bem, os maus pensamentos em todo o tempo, e tudo isso é o nível da alma. E quando dizemos os maus pensamentos que vêm do coração, o coração não é o órgão, é a alma, irmãos. Aleluia. Então, apenas más coisas que vêm do interior do ser humano, da sua alma. E sigam muito bem este ensinamento, porque, irmãos e irmãs, muitas pessoas sofrem ao nível do seu casal, família, assembleia ou vida pessoal, porque eles mesmos são teimosos, porque frequentemente é o ser humano, somos nós mesmos que somos teimosos. E quando alguém quer conseguir alguma coisa, lhe dizem que para conseguir é necessário proceder assim, mas o outro chega e vai fazer como ele quer, ou esta mulher vai querer fazer como ela quer, mas isso nunca funcionará. É preciso seguir as recomendações daquele que é o Criador, porque Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Aleluia. O Evangelho do Senhor, a boa nova do Senhor. Irmãos, irmãs, o Senhor diz, aquele que ama a sua alma a perderá, mas aquele que, Ele diz, aquele que vai odiar a sua alma, Ele faz alusão às ações da alma. Vem uma vida que é conduzida pela alma, vocês vão ver que vai ser uma vida carnal. Mas sim, porque as ações que um ser humano coloca, as coisas que um ser humano faz, uma mulher, um homem, um jovem, uma pessoa de idade, uma criança, o ser humano, basicamente, isso vem da sua vontade. E o corpo apenas executa a vontade. E a vontade está na alma, as afeições estão na alma, o caráter é ao nível da alma, irmãos e irmãs. Os desejos carnais e tudo que vocês veem como desejos carnais é ao nível da alma. Aleluia. E é por isso que o Senhor diz que não se deve amar a sua alma. Ele não diz que não te deves amar a ti mesmo, não. Porque queremos ser salvos. Eu quero ser salvo. Tu queres ser salvo. A nossa alma somos nós. A minha alma sou eu, a tua alma és tu. Mas Ele não fala disso. Ele fala da vida da alma. Ou das ações da alma. Sem o Senhor. Aleluia. Então, notai que as três coisas se seguem. O facto de conhecer a glória, ou de ser elevado, ou de conseguir, a morte e as ações da alma. Ou a vida da alma. A vida da alma é uma vida carnal. A vida da alma sem o Espírito do Senhor é uma vida carnal. E é por isso, notai, que quando o Senhor vem na vida de alguém, o que é que se passa? O Senhor vem ressuscitar o seu espírito. Ele vem dar-lhe um espírito novo. Aleluia. O Senhor vem dar-nos um espírito novo. E a nossa alma agora, o Senhor ocupa-se dela para que seja o nosso espírito a dirigir a nossa alma. E é por isso que alguém que está no Senhor, ele não tem mais vontade. A sua vontade está morta. Daí a morte a si mesmo. Aleluia.
e vamos voltar aí, mas nós estamos no Senhor, mas a nossa vontade está bem presente e nós estamos lá a fundo, ou a nossa alma está bem presente. Então, como quereis ser felizes, minhas irmãs? Como quereis ser felizes, meus irmãos? E é por isso que depois dizemos que eu não compreendo o que é que se passa, é preciso orar por mim, é preciso fazer algo por mim, eu devo fazer isto ou aquilo. Irmãos, o ensinamento do Senhor é claro. Se nós queremos dar fruto, se nós queremos ter frutos do Senhor na nossa vida, é preciso a morte a si mesmo. Aleluia. E é por isso que nós dizemos que na morte a si mesmo há muitos benefícios. Há tantos benefícios e de toda a forma é uma obrigação. E agora o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não tinha forçosamente necessidade disso, mas Ele tomou as dores para nos ensinar, a ti e a mim. E agora nós devemos absolutamente compreender o ensinamento ou a instrução do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele diz que se não há a morte, ele diz o grão que caiu em terra, ele permanece só, mas se ele morre, ele dá muito fruto e ele experimentou isso, ele passou por aí e nós somos o fruto da morte do Senhor. Aleluia. É o Evangelho. É o Evangelho do Senhor. Nós somos o fruto da morte do Senhor e de numerosas pessoas no mundo, e o Senhor agora quer, ou seja, Ele quer nos conduzir no mesmo caminho, porque quando Ele nos toca, nós estamos nele, e quando estamos nele, Ele nos leva no mesmo caminho para que haja fruto na nossa vida. E quando há fruto, quem é que está contente em primeiro lugar? O Senhor está contente, mas nós ficamos também contentes. Que infelicidade quando tu te encontras, meu irmão, minha irmã, numa fase em que tu amas o Senhor, mas tu sentes que a tua vida não glorifica o Senhor, aquilo que tu és, tu tens dificuldade nas coisas do Senhor e isso traz a infelicidade. Eu nunca vi alguém que diz amar verdadeiramente o Senhor e depois alegrar-se quando vê o contrário do Senhor na sua vida. Não, isso torna a pessoa infeliz. O que fazer, como fazer? Mas o Senhor nos ensina sobre isso. Aleluia. Daí os benefícios da morte a si mesmo. Então, nós continuamos. Vejam, é-nos dito no livro de Hebreus. Vejam em Hebreus 12. Obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós. Amém. Nós queremos alimentar-nos ao nível do homem interior. Hebreus capítulo 12, versículo 4, e a Bíblia diz isto. E é dito, vós ainda não resististes até ao sangue, ao combater contra... Vós ainda não resististes até ao sangue, ao combater contra o pecado. Irmãos, é a palavra do Senhor. E quando se lê este texto, não se deve pensar de imediato, não, ou seja, é de imediato tal pecado, vais dar nomes de pecados ou citar os pecados. Não se deve ver isso de imediato. O que se deve compreender por trás é o sistema mundial, o sistema que há no mundo. É um sistema de pecado, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 5 que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O mundo inteiro está sob o poder do mal, então o mundo inteiro está no mal ou no pecado. Então isso quer dizer que aquilo que rege o mundo, os hábitos deste mundo, as tradições deste mundo, a cultura deste mundo, na verdade, a vida que os humanos levam, a mentalidade dos humanos neste mundo, tudo isso é pecado. A organização dos humanos, tudo isso é pecado, porque vós notareis que o Senhor não é frequentemente glorificado, aliás, jamais, porque tudo aquilo que o humano pode fazer, organizar de forma global, o Senhor não é glorificado. E aí, onde o Senhor não é glorificado, o Senhor chama a isso pecado. Não se deve ver de imediato, em primeiro lugar, não, é cobiça ou é tal coisa. Sim, há isso também, mas não há apenas isso. É tudo que rege o mundo. E é por isso, notai, irmãos e irmãs, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Yeshua Mashiach, previu vir mudar o mundo
restaurando o seu reino para a eternidade. Amém. Para que durante 1000 anos o mundo não seja mais um mundo de pecado, mas que seja um mundo onde há o reino do Senhor, onde o Senhor é glorificado. Os hábitos dos humanos vão mudar. Na época do reino do Senhor, na época do reino que será instalado na terra, irmãos e irmãs, toda a gente estudará a Torá. Toda a gente será aplicado nas coisas do Senhor. Quando vereis os humanos organizar algo, o Senhor estará no centro, mas não é o caso atualmente. Não é o caso atualmente. E a Bíblia diz que os filhos do Senhor que estão no mundo, nós não temos, ou seja, ainda não lutamos contra o pecado, resistindo até ao sangue. E notai isto, irmãos e irmãs. A maior parte daqueles que foram tocados pelo Senhor, que guardaram a fé no seu coração, que amaram o Senhor, notai como foi a vida deles, foi uma vida de combate, e vejai os anciãos, a igreja primitiva e outros, a história dos filhos do Senhor, e que isso nos ensina, o povo do Senhor. Foi uma vida de adversidade, de combate, de ataques. Para muitos, no final, a morte, numa morte de dor, ou outra, e outros não, mas sempre durante a sua existência foi a adversidade de uma forma intensa, porque estes homens, estas mulheres, sendo tocados pelo Senhor, eles estavam agora na resistência contra o sistema do pecado que há no mundo. E é por isso, não podemos dizer que neste mundo há algo que é bom. Não, é verdade que o mundo é assim, mas há ainda assim coisas que são boas para o Senhor, há ainda assim coisas que são boas. Não, irmãos e irmãs, para o Senhor tudo o que há neste mundo é mau. Tudo. E é por isso que Ele diz aos seus filhos, não ameis o mundo. Amém ou não? Está escrito, para Ele, tudo o que há no mundo, neste mundo, é mau. E porquê que é mau? Porque para Ele sabe que é sob a influência do inimigo. É poluído pelo pecado e é sob a influência do inimigo. E Ele diz, não ameis o mundo. Não vos agarreis às coisas deste mundo. Ora, a alma do ser humano, mesmo os irmãos e irmãs que são tocados, a nossa alma frequentemente ama certas coisas neste mundo. A alma vai dizer, sim, eu sei que tal coisa é um pecado, tal cobiça é um pecado, roubar, mentir é um pecado e tudo, mas há outras coisas que a alma ama. As afeições da alma, as afeições. Ora, para além disso, o Senhor vai pegar no seu cérebro paus e vai dizer, afeiçoai-vos às coisas do alto, não às coisas que estão sobre a terra. Porque quando vocês veem cristãos e cristãs enfrentar derrotas na sua vida cristã, quando veem irmãos e irmãs enfrentar momentos difíceis, experiências más, e o sentimento de não ter sucesso na sua vida cristã é por causa das coisas da terra. Porque nas coisas da terra há o entorpecimento aí dentro. Há um poder de entorpecimento espiritual, há um poder de adormecimento espiritual. E eu vos digo a verdade, irmãos. E vejam, tu podes dizer que não vais roubar algo, algures, mas coloca-te diante da TV durante 1 hora, 2 horas, mesmo 30 minutos apenas. No fim, tenta agora pensar no Senhor e tu vais ver que vais ter dificuldade, vais ter a impressão de que o teu espírito se apagou. Aleluia. Aleluia. E sigam muito bem este ensinamento muito importante. E é por isso. Vejam no livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. É-nos dito, no versículo 19, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. É uma ordem, é uma recomendação. É-nos dito,
Não apagueis o Espírito. E se colocamos a questão a alguém, meu irmão, minha irmã, será que tu apagas frequentemente o Espírito na tua vida? Ah, não. Eu não quero apagar o Espírito do Senhor. Eu amo o Senhor e tudo isso. Não há problema. Não colocamos isso em causa. Mas há tantas coisas que apagam o Espírito na nossa vida. E apagamos nós mesmos o Espírito do Senhor sem nos darmos conta. E o Senhor diz, não apagueis o Espírito, porque é capital. É o Espírito do Senhor em nós que nos vai ajudar a ter sucesso na vida cristã, que nos vai ajudar a alcançar o prémio da vocação celeste, que nos vai ajudar verdadeiramente a ser transformados, que nos vai ajudar a agradar ao Senhor. Mas se apagamos o Espírito, nós somos os homens e as mulheres mais infelizes. E quantos irmãos e irmãs apagaram o Espírito nas suas vidas? Vocês os veem, eles estão lá assim, eles guardaram a noção de amar o Senhor, mas o Espírito está apagado. Vocês falam com eles, eles conhecem versículos bíblicos, conhecem cânticos do Senhor, mas o Espírito está apagado nas suas vidas, apagado. Aleluia. E é o objetivo do ataque do inimigo, é de apagar o Espírito na vida dos filhos do Senhor, e assim eles guardam a noção de crer no Senhor, mas na verdade não vai para além disso, é tudo. Ora, o Senhor, quando Ele tocou a sua filha, o seu filho, o seu servo, Ele quer que este último esteja sempre aceso. Porque quando falamos dos benefícios da morte a si mesmo, há o seguimento, há a morte a si mesmo, mas há o facto de viver para o Senhor. Amém. Porque aquele que morreu no Senhor, ele não permanece no túmulo. Não. Ele morreu e acabou. Não. Ele morreu para a sua antiga vida, mas há uma vida nova no Senhor. E vejam, Romanos capítulo 6, aleluia. Vamos calmamente. Romanos capítulo 6, e nós dizemos, irmãos e irmãs, e a palavra do Senhor é clara, Ele diz que nós não tivemos que lutar até ao sangue, resistindo ou lutando contra o pecado. E dissemos que é tudo que rege o mundo, bem? Então, Romanos capítulo 6, versículo 11, do mesmo modo, vós também estimai que vós estáis verdadeiramente mortos para o pecado. Não é apenas o roubo, a cobiça, não. É o conjunto dos hábitos de vida terrestre. Porque quando o Senhor olha o mundo, Ele vê o pecado. Porque é o inimigo que reina, está escrito. Amém ou não? Mas agora os filhos do Senhor, nós frequentemente somos influenciados por este mundo sem nos darmos conta, em muitas coisas. Nós vimos as formas de agir das nossas famílias, dos países, das nações, dos humanos, como eles se comportam e tudo, e de onde vêm estes hábitos, a moralidade, as tradições, o estilo de se vestir, a linguagem, a forma de agir, as afeições, tudo isso vem de onde? Sempre existiu, mas vem de onde? E é-nos dito, do mesmo modo, vós também estimai que vós estáis verdadeiramente mortos para o pecado, mas vivos para Elohim em Yeshua Mashiach, nosso Senhor. Irmãos, e falamos dos benefícios da morte a si mesmo, porque por trás há a noção de dar fruto e de ser também glorificado com o Senhor, ou de ver a glória do Senhor, ou de ver a mão do Senhor, ou então ir em frente simplesmente. E nós dissemos, irmãos e irmãs, que numerosas pessoas esperam no Senhor desde há anos, ou desde meses e meses, semanas e semanas, mas esses homens, essas mulheres, quando vós falais com eles, verdadeiramente não estão felizes. E o Espírito frequentemente está apagado. Há os dois. Frequentemente o Espírito está apagado, mas quando o Senhor vem a tocar alguém, o que é que Ele faz? Ele acende a pessoa.
O Senhor acende a pessoa, irmãos e irmãs. É isso que faz com que nos sintamos vivos, somos tocados pelo Senhor. Ele nos acende e Ele diz, não apagueis o Espírito. Mas há tantas coisas que apagam o Espírito. E eu vos disse há pouco, não há necessidade forçosamente que tu vás roubar alguma coisa em algures, porque toda a gente sabe que o roubo não é algo de bom, mas coloca-te a ver a televisão durante 1 hora e no final tu vais ver o Espírito está apagado e se te dizem entra agora na adoração com o Senhor depois do filme que tu acabaste de ver, tu terás muitas dificuldades. Logo depois da reportagem que acabaste de ver, depois de, não sei, depois da coisa que acabaste de ver ou uma atividade desportiva, não algo de mau, mas isso depende do tempo que aí passamos e tu vais ver que, mesmo que não seja algo de mau, mas isso adormece. Isso adormece o teu espírito. E é por isso que a Bíblia diz, sejam sempre fervorosos pelo Senhor, mesmo as atividades é parecido. Por exemplo, o trabalho, dizemos que é preciso trabalhar, é preciso estudar, trabalhar, amém, mas notai que quando nós vamos ao trabalho, vocês já viram o ambiente, não há nada de edificante aí. Amém ou não? Mas é preciso continuar a trabalhar, mas se tu não permaneces em contacto com o Senhor ao nível do teu trabalho, no teu coração, no final do dia o teu espírito está apagado. Verdade ou não? Quem é que já notou isso? Imagina que tu terminaste o teu dia de trabalho e agora minha irmã entra na adoração, entra na intercessão. Tu tens necessidade de concentração, tu não sabes como respondeste às pessoas, não sabes o que é que tu colocaste, o que é que te colocaram como pressão, mesmo na escola, quando sais, mesmo em casa, na verdade, todas as atividades que existem neste mundo. Tu dizes que vais ver um espetáculo que não é necessariamente mau, sim, vai ver, mas depois no final te dizem, irmã, é preciso, ou irmão, é preciso entrar na intercessão, mas vais precisar de um pequeno tempo, vais ter dificuldade. Amém ou não? E diz-se, é preciso fazer o desporto como fazemos, e falamos disso com os irmãos, fazemos o desporto, é bom, mas depois de uma parte de desporto, diz-se, adoremos agora o Senhor. Tu vais ter necessidade de um tempo. Amém ou não? Na vida familiar, nas nossas relações mútuas com os nossos filhos, maridos, esposas ou irmãos e irmãs, pouco importa, tudo sobre a terra. Quando tu sais daí, tu sentes que... E imaginai agora que tu frequentas frequentemente os pagãos por causa do trabalho, da escola, a todos estes meios aqui. Ou seja, há uma atmosfera sobre a terra, ou seja, a atmosfera que há é pesada e isso faz com que não seja fácil e isso apaga frequentemente o espírito. E agora há outras pessoas que se deixam ir aos desejos do pecado facilmente. E já notaram quantas vezes os filhos do Senhor pedem perdão ao Senhor? Amém ou não? Se devemos contar a cada dia quantas vezes pedimos perdão ao Senhor? Frequentemente batemos recordes. Quantas vezes pedimos perdão ao Senhor ontem, hoje, antes de ontem, etc. Não é mau, aleluia, não é mau, mas, no entanto, porque o nosso Pai é bom, Ele tem piedade de nós, mas devemos compreender uma coisa, o Senhor espera de nós agora que nós possamos nos despertar verdadeiramente e crescer, aleluia, porque deve-se dar fruto. Ora, a maior parte do tempo muitas pessoas não dão frutos, estão infelizes e se vemos bem a nossa vida, no domínio em que tu vês em que não há eficácia, em que tu não dás fruto, vê bem, é porque não há uma verdadeira morte a si mesmo, porque todos os problemas que fazem com que tenhamos mal a dar fruto, isso vem da humanidade, da nossa natureza humana, e é por isso que o Senhor nos ensina que quando alguém é tocado, desde o início, ele deve considerar-se como morto. Ele deve considerar-se... Vocês estão aqui ou não? Não agrada muito isto que dizemos, mas é a verdade. Aleluia. Ora, alguém que está morto
é cessação de atividade. Cessação de atividade. Alguém que está morto, irmãos e irmãs, não existe mais, não se fala mais dele ou dela. Mas agora, ele está vivo para o Senhor, ela está viva para o Senhor, ressuscitado com o Senhor, mas morto para tudo o que o representa sobre a terra. Claro, e continuamos a ir ao trabalho, a estudar, a casar, a ter projetos pessoais da vida e tudo isso, mas no que diz respeito aos hábitos da alma, e lembrai-vos que há pouco que foi dito que aquele que ama a sua alma a perderá, e os hábitos da alma, é preciso que isso morra. É preciso que isso morra. Porque na alma só há coisas carnais aí dentro. Só há a vontade carnal da alma, porque a alma do ser humano foi tão habituada a uma vida sem o Senhor que há uma necessidade de um milagre para que a alma do ser humano seja transformada. E é isso que o Senhor faz. Mas Ele nos pede para caminhar pelo Espírito e não pela alma, mas há muitos irmãos e irmãs que caminham pela alma. Eles pensam que caminham pelo Espírito, mas caminham pela alma, e toda a marcha pela alma gera uma vida carnal, e é por isso que nos casais é difícil, nas famílias é difícil, nas assembleias é difícil. Quando tu colocas muitos cristãos juntos, isso torna-se difícil. Mas quando alguém está sozinho, a pessoa pensa que adquiriu muitos frutos. Ele adquiriu muito controle de si, ele adquiriu muita paciência, ele adquiriu muita temperança, etc, etc. Mas quando tu colocas com os amados, deixa-o alguns meses e tu vais ver muito rapidamente que há muitas coisas que não mudaram. Aleluia. Antes de se casar, duas pessoas, quando oram por isso, estão tão felizes e bendizem o Senhor e dizem que o Senhor estará sempre no centro e tudo isso, mas uma vez que se casam, no início diz-se aleluia, o casamento, mas depois há a descoberta de quem é o irmão, de quem é a irmã. Tu descobres o caráter, tu descobres a alma do outro. E aí é uma outra história que começa. Há feridas nas famílias, há feridas nos casais. O meu marido me magoou, a minha mulher me magoou, mas se vos mostrarmos de novo os vídeos do dia do vosso casamento, mesmo antes. Oh não, o meu novo trabalho, ou as minhas iniciativas que eu tomo para tal coisa na minha vida, ou tal projeto da minha vida, e finalmente, mas se revemos no início como tu estavas embalado em relação a este projeto, mas tu vais ver no final e dizer, mas o que é que se passou, irmãos? A alma do ser humano. O problema é que quando nós nos encontramos no cerne da questão, é aí que a alma se manifesta. Ora, o Senhor nos pede para caminhar pelo Espírito e não pela alma, e é por isso que o Senhor diz que quem amará a sua alma a perderá. Mas se alguém odeia a sua alma, ele viverá. Então, trata-se daquilo que há na alma, e há muitas afeições carnais na alma. Irmãos, deve-se abrir os olhos para isso e ver a ti mesmo. Tu sabes quem tu és, nós sabemos quem nós somos. Cada um de nós, pessoalmente, dentro de nós, e às vezes há coisas que saem, há coisas que estão lá, e tu mesmo, tu o sabes, a alma. Aleluia. Mas agora o Senhor diz, para que os humanos possam conseguir na vida que eu lhes dou, a primeira condição é que eles devem morrer primeiro. Então Ele diz, o Senhor, Ele nos toca, Ele nos dá o batismo do Espírito, o batismo do Espírito Santo, irmãos e irmãs, para fazer parte do corpo. Mas há também o que a Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 6, no versículo 3, 6:3, ou bem, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Mashiach Yoshua, fomos batizados no quê? No quê? Na sua morte. É o Evangelho, irmãos. Aí está o Evangelho do Senhor. Quando eu acreditei no Senhor, quando acreditaste no Senhor, quer dizer que, e nós fomos batizados, ou seja, fomos batizados na sua morte, então isso... O início começa pela morte. Ora, tu vens ver um irmão, uma irmã que é cristã desde há anos, mas tu vais ver que ele estava morto no início.
Ele estava morto no início, durante 2, 3 anos. No 4º, 5º ano ele se despertou. O velho homem voltou, a natureza humana voltou, o antigo ele voltou. É só ver os frutos. Aleluia. Aleluia. Diga o teu amém forte. Porque não devemos apenas dizer amém quando se diz recebei. Não, não, não. Deve-se dizer amém a isso, porque há cura aí dentro, há vida aí dentro, irmãos e irmãs. Há ressurreição aí dentro, irmãos, em Yeshua Mashiach, porque é o ensinamento do Mestre. E vê os frutos que tu dás, minha irmã. Não vamos longe, não olhes para os frutos que o outro dá. Olha para os frutos que tu dás. Olha aquilo que tu sentes em ti face às situações, quando uma situação se apresenta diante de ti. Minha irmã, o que é que tu sentes? Meu irmão, o que é que tu sentes? Mas frequentemente há o princípio de não sou eu, é ele. Como no livro da Gênesis, com Adão e Eva, com a serpente, que se culparam um ao outro. Mas esqueçamos isso um pouco quando nos encontramos diante das situações, no mundo, em relação aos outros, dos nossos irmãos, irmãs, marido, filhos, colegas de trabalho, ou no mundo, simplesmente, e situações de tentação, ataque do inimigo. Como é que tu reages? Tu vês o fruto que tu manifestas, toda a gente o sabe. A maior parte do tempo é frequentemente carnal. E não é normal. Aleluia. Aleluia. Há um problema de falta de morte a si mesmo. Os benefícios da morte a si mesmo. E o Senhor chega e diz, Ele mesmo, o Senhor chega e diz, Ele que é perfeito, Ele mesmo vai passar pela morte. E Ele nos pede para fazer como Ele. Quando Ele nos toca, irmãos, a Bíblia diz, e nós todos que estamos no Senhor, acabamos de ler, será que esqueceram que todos nós que estamos no Senhor é na sua morte? É na sua morte que nós estamos, irmãos. Então quer dizer que desde que o Senhor te tocou, me tocou, tu estás morta, minha irmã. E quem está morto pode estar lá, mas eu não o vejo. Sim, tu estás lá, minha irmã, meu irmão, eu passo, mas nós... O irmão passou e nem sequer me disse bom dia, mas tu estás morta, minha irmã. Tu és invisível. Tu estás morto, meu irmão. Mas um morto não se calcula mais. Amém ou não? Mas espera, eles chamaram tal pessoa, falaram com tal pessoa, mas para mim ninguém me liga. Não é verdade que toda a gente já pensou isso um dia? Ninguém me liga. Quem é que já pensou isso um dia? Sejam honestos. Não importa qual situação, não apenas entre irmãos, irmãs mesmo no trabalho, na escola, de fora, no contacto com os outros, mas ninguém me calcula, ninguém me liga. Eles organizaram tal coisa, cada um tem a sua parte, mas a mim esqueceram-me, organizaram, previram algo, mas esqueceram-me. Eles planearam, cada um tem algo, mas a mim esqueceram-me. Mas sim, é o Senhor que faz isso. Porque o Senhor, para Ele sabe que Ele nos pôs à morte. E o instrumento que serviu para colocar o Senhor na morte é a cruz. E é por isso que o Senhor disse que aquele que me segue, cada dia que Ele carregue a sua própria cruz, porque o Senhor quer que tu morras, que eu morra, que nós morramos a nós mesmos. Porque há uma bênção aí dentro. Mas nós não queremos muito, nós não queremos isso. Às vezes morremos 2, 3 dias e depois, não, a morte, francamente, não é muito agradável. E, meu irmão, mas tu ressuscitaste. Mas ressuscitaste em Mashiach ou em ti mesmo? Não, em mim mesmo, porque aquele que ressuscitou em Mashiach, ele é diferente. Aquele que ressuscitou em Mashiach, irmãos e irmãs, o mundo não o vê mais. É o Senhor que o vê, porque diz que quando Mashiach ressuscitou, ele vive para Elohim. É dito, ele vive para Elohim. Será que o mundo crê em Mashiach hoje? O Senhor toca os seus filhos? Sim. Mas será que globalmente toda a gente diz sim, Jesus Cristo ressuscitou? O mundo inteiro diz isso? Não. Mas aos olhos de Elohim, ele ressuscitou. Mas se tu falas com os teus vizinhos, falas não sei com quem, eles não têm nada a ver com o Senhor. Para eles, sim, o Senhor existiu, foi um homem influente, mas ele morreu. Ele morreu. Mas Elohim diz,
que ele está vivo. A Bíblia diz que ele está vivo para Elohim. Amém ou não? E nós também, é-nos dito que, vejam em Romanos 6:11, do mesmo modo, vós também estimai que vós estáis verdadeiramente mortos. E diz ao teu vizinho, eu estou morto quando tu me vês aqui. Não, diz-lhe, eu quero morrer porque eu não consigo morrer. A morte a si mesmo, os cristãos não amam isso. Não estamos a dizer para se ir flagelar fisicamente, mas desaparecer. E diz, vós mesmo também estimai que vós estáis verdadeiramente mortos para o pecado e para o mundo. E dissemos há pouco, quando a Bíblia fala do pecado, não é simplesmente roubar, mentir, é o sistema do mundo, tudo que rege o mundo. Amém ou não? Amém ou não? Por exemplo, será que podem encontrar isso normal para nos ajudar? Porque sabemos que se dizemos cobiça, roubar, mentir e tudo isso, sim, é pecado, mas será que acham isto normal que um cristão nascido de novo, uma cristã nascida de novo, que diz, vamos ver um jogo de kickboxing, por exemplo, em nome do Senhor, nós saímos em família com amados para ver um jogo de kickboxing ou boxe. Então os amados chegam, Senhor, nós oramos por este momento, precede-nos nesta cena em que nós vamos ver o jogo de boxe e, em primeiro lugar, já vêm homens que estão de torso nu, os irmãos, os amados estão lá e vamos lá. E alguém dá um golpe e bum, e tu vês as pessoas que batem nos outros e tu pensas, se esta pessoa tivesse apanhado o golpe, mas será que vocês podem imaginar que um cristão cheio do Espírito vai ver um jogo de boxe? Uma cristã cheia do Espírito vai ver um jogo de boxe ou karaté? Honestamente, será que isso é como roubar, mentira? Vem, mas é um hábito do mundo. E há muitos assim que nós podemos citar. O que é que podemos citar mais? O que é que podemos citar mais? A moda. Aí está a moda. A moda, por exemplo. E vamos dizer que o irmão necessariamente não mentiu, necessariamente não fez algo, mas está na moda profundamente. E se o mundo diz que agora a moda é de pintar os cabelos de vermelho ou amarelo, a irmã, tocada pelo Senhor, ou o irmão, tocado pelo Senhor desde há anos, e aparecem assim, ou por exemplo eu, que um dia apareço com os cabelos pintados de vermelho, vocês riem, mas imaginai. E dizem que é a moda assim agora. E que a moda diz também que é colocar mini saias ou mini tops, de se maquilhar e fazer sinais como o faraó, como aquilo que está nos olhos do faraó. Mas isso, por exemplo, isso não é o roubar, não. Mas é um hábito do mundo. E é um pecado. Não tem sentido alguém que está cheio do Espírito de estar aí dentro. Amém ou não? Amém ou não? E há muitos outros exemplos que podemos citar, como eu soube que, ou seja, informaram-me que há amados que fazem inchar, que amados que para se casar fazem operações para inchar determinadas partes do seu corpo. Sim, falaram-me disso, sim. Amados que conhecemos na obra. Eu digo-vos a verdade. Será que podem imaginar um cristão, uma cristã que diz que mas os lábios que a Senhora me deu não são suficientemente grossos, então eu vou e vão dar uma injeção nos lábios e o meu lábio de baixo deve inchar e de cima também. Mas vocês acham isso normal? Digam-me. Será que um filho do Senhor verdadeiro pode ir e fazer inchar os seus lábios? Não. Será que ele pode tornar o nariz mais estreito porque não gosta dele e acha o nariz grosso ou pontiagudo? E a pessoa quer que ele... Ou seja, a pessoa quer uma determinada forma. Vocês podem imaginar isso? À parte, se
se alguém teve um acidente grave e que tem que passar por uma intervenção cirúrgica, não há problema, mas se é por razões estéticas e tudo, tu vais fazer inchar partes do teu corpo, por exemplo. Não é necessariamente como roubar algo, mas acham isso normal? Então, é o pecado. Amém ou não? E é um hábito do mundo. É algo que é considerado como normal. E é por isso que quando lemos a Bíblia é-nos dito que estamos mortos para o pecado. Não se deve ver apenas a cobiça, a mentira, o roubo, não. É todo o conjunto dos hábitos do mundo. Amém ou não? Amém ou não? Ah, não, mas agora, quando tiras uma foto, tens que pôr um filtro. Mas que filtro? Mas se tu tens borbulhas, tu tens borbulhas. Então tu fazes uma foto normal, mas as pessoas dizem que para tirares a tua foto, tens que colocar um filtro para ficar perfeito. Vêm hábitos que não... É por isso que a Bíblia diz que não vos conformeis ao século presente. Quando a Bíblia fala de que nós estamos mortos para o pecado, deve-se compreender que é o conjunto dos hábitos do mundo. Não devemos imitar os pagãos. Não devemos viver como os pagãos ou fazer coisas que os pagãos fazem. Bem, os hábitos de vida. E é por isso que o Senhor diz, não ameis o mundo. Demos alguns exemplos apenas, mas há muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Amém ou não? Será que é interessante? Podemos continuar? Irmãos, irmão, irmã, vem. Então, aqui, o Senhor, conhecendo que o ser humano é fraco em relação a isso, nós somos fracos em relação a todas estas coisas, o corpo humano é fraco, e eu vos asseguro, irmãos e irmãs, não se deve subestimar, e a prova é que frequentemente, uma vez no Senhor, temos coisas que chocam de tal forma, mas... Ou seja, toda a gente tem a mesma carne, o mesmo corpo, sim, irmãos. Então, se não compreendemos o ensinamento do Senhor, vocês arriscam-se a ser surpreendidos e a sofrer na vida pessoal com o Senhor. O Senhor sabe que nós somos assim, então o Senhor diz, uma vez nele, cada um deve compreender que nós estamos mortos para o pecado, mortos para o pecado, mortos para o mundo e para os hábitos do mundo e tudo o que há neste mundo que não glorificam o Senhor. Aleluia. E é-nos dito que nós estamos vivos para Elohim. Vejam. Romanos 6. Continuamos a ler. Do mesmo modo, vós também estimai que vós estáis verdadeiramente mortos para o pecado, mas vivo para Elohim, em Yeshua Mashiach, nosso Senhor. E eu vos dei um exemplo há pouco. Vejam o Senhor Yeshua, ele morreu e ressuscitou, mas para o mundo é retido apenas que ele está morto. Será que o mundo acredita que o Senhor ressuscitou? Não. Somos nós que acreditamos nisso, porque nós somos tocados por ele. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou para Elohim. Então isso quer dizer o quê? Tu e eu, no Senhor, normalmente, porque tem numerosas pessoas que estão no Senhor desde há anos, mas não experimentam estas coisas, a morte a si mesmo. Não experimentam isso, mas isso não impede o Senhor de as utilizar, porque quando o Senhor utiliza alguém é uma graça, irmãos. O Senhor pode utilizar alguém em todos os domínios possíveis. É Ele que age, mas frequentemente a pessoa pode acreditar porque o Senhor lhe dá essa graça, porque que forçosamente lhe é agradável, mas não, é uma graça. Aleluia. É uma graça, irmão e irmã, porque o Senhor pode mesmo pegar num animal para utilizar, e mesmo um objeto, o Senhor é soberano. Numerosas pessoas pensam que eles experimentam a morte a si mesmo porque o Senhor as utiliza ou lhes dá a graça num determinado domínio. Não. Isso é um dom do seu favor imerecido. Do seu favor imerecido. Mas agora, para entrar no céu, nós devemos experimentar a morte a si mesmo. Absolutamente. E quando alguém experimenta a morte a si mesmo, isso vê-se
Vê-se na sua família, na sua vida pessoal, entre os irmãos e irmãs. Vocês não notaram entre os cristãos todos os problemas que há? Nas assembleias, nos ministérios, famílias, casais, frequentemente têm regras diferentes. Porquê? Porque ninguém está morto aí dentro. Ninguém está morto aí dentro. Toda a gente recusa. Oh Senhor, ajuda-nos a resolver este problema, mas normalmente não deveria haver um problema. Não é normal que haja um problema. Paulo diz aos Coríntios que é já um dano entre eles de ter diferenças com os outros. É porque não se está morto a si mesmo, é por causa disso. Eu vos digo a verdade, irmãos e irmãs. Senhor, ajuda-nos verdadeiramente que ninguém fique magoado e tudo, e vamos dizer as coisas porque somos filhos da luz. Somos filhos da luz, eu vou-te dizer aquilo que penso e tu vais-me dizer aquilo que tu pensas, mas quando muitos fazem isso, o que é que se passa? Depois, visivelmente se diz, o irmão reagiu de facto bem, a irmã reagiu bem, isso não a chateou, mas assim, tu estás no seu coração, mas cada ser humano, quando se lhe diz uma coisa negativa, isso magoa. Quando tu dizes algo que faz mal, isso faz mal, mesmo se te mostrou um sorriso e até te diz obrigado por me teres falado, porque isso vai ajudar-me. Ele diz obrigado, é verdade, mas não é verdade. No seu coração ele está magoado, ela está magoada. São assim os humanos. Nós somos todos parecidos. É preciso parar a hipocrisia. É preciso parar a hipocrisia, meus amigos. Há numerosos pastores que são hipócritas, numerosos doutores, apóstolos, irmãos e irmãs, anciãos que são hipócritas. Não, eu amo que me digam a verdade. Sim, mas será que isso não te faz nada depois? Por trás tu falas aos outros e dizes, olha o que me disseram, então sim, fez-te mal. Isso fez-te mal. Mas sim, somos todos assim. Então, normalmente não deveria haver isso. Porque há um problema de morte a si mesmo, uma falta de morte a si mesmo. Quantos maridos e mulheres se magoam mutuamente? Com o teu marido, com a tua esposa, só faz alguns dias que vai um pouco melhor, mas há momentos em que está tenso. Mas porquê que está tenso? Porque os dois estão vivos, ninguém experimenta a morte assim mesmo. A mulher não quer, o marido não quer, e os irmãos e irmãs no Senhor parecido. Na obra do Senhor a mesma coisa, toda a gente está vivo, estamos todos vivos. Ainda que a Bíblia diga que nós devemos estar vivos, mas para Elohim. Vivos para Elohim, em Yoshua Mashiach. Nós acabamos de o ler. Eu vou reexplicar um pouco mais facilmente para que nós compreendamos. É o objetivo do ensinamento. O ensinamento é de tornar claro algo para que isso se torne claro para toda a gente. Vou explicar de novo. A Bíblia diz que o nosso Senhor Yoshua Mashiach conheceu a morte, mas Ele ressuscitou e é para Elohim que Ele vive. Amém ou não? Vamos procurar o versículo. Vão ver que tudo está na palavra do Senhor. Aleluia. É tão importante. Esta mensagem é muito importante para nós todos. Vejam. Portanto, vejam Romanos capítulo 6, versículo... Romanos capítulo 6, versículo 10. Romanos 6, 10. Aleluia. Esta mensagem é salutar para nós nas nossas assembleias, no ministério, nas nossas relações com os irmãos e irmãs, nas nossas famílias, casais, projetos, tudo. Nas relações com os pagãos, tudo, irmãos. Esta mensagem é capital. Porque há tantos cristãos hipócritas, ninguém está morto e toda a gente diz que eu estou no Senhor, eu estou morto a mim mesmo, mas não, isso deve ver-se. E vamos explicar algo. Porque o Senhor, quando Ele morreu, e o dissemos, e o mundo, e se colocamos a questão, eles vão dizer que sim, Jesus existiu, realmente foi um homem poderoso, mas Ele morreu. Para o mundo Ele não existe mais. Mas Ele está vivo para Elohim. E para nós que estamos no Senhor, mas na verdade deve ser assim também connosco. E lemos, vejam, Romanos 6, versículo 10, mesmo a partir do versículo 8, e deixemos até o 10. Ora, se morremos com Mashiach, queremos que viveremos também com Ele, sabendo que Mashiach, despertado dos mortos, não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre Ele. Pois
no que ele morreu, e é por causa do quê? Do pecado que ele morreu. E quando se diz pecado, o pecado que se pode nomear, mas também a vida do mundo, porque Yeshua, nosso Senhor, não praticou a vida do mundo. Amém? Yeshua não estava na moda em relação ao mundo. É por causa do pecado que ele morreu uma vez por todas. Mas no que ele vive, vive para Elohim. Mas no que ele vive, vive para Elohim. Então, isso quer dizer que é diante de Elohim, é Elohim que te vê vivo, mas os outros te veem morto. Eu dei-vos o exemplo. Colocai a questão aos vossos colegas de trabalho, amigos, a toda a gente, o que é que eles pensam do Senhor Yeshua Mashiach. Eles vão dizer-vos, ele existiu, mas ele está morto, então acabou a sua história. Mas nós sabemos que ele existe, porque o Senhor nos tocou. Amém ou não? Então, ele continua a viver em nós. Mas para o mundo ele não existe mais. Agora, para que nós nos possamos safar e estar realizados no Senhor, o Senhor desejou que nós passemos também por aí. Isso quer dizer que vocês viram como é que se passa no trabalho? É uma vida difícil, mas se queremos absolutamente estar vivos, vamos nos tornar piores até do que os nossos colegas por vezes. Eu vos asseguro, irmãos, porque eles são de tal forma terríveis que tu vais ainda tornar-te pior para que eles se acalmem, vêm. Mas agora, mesmo entre irmãos e irmãs, nós estamos lá e cada um quer existir, estar vivo, mas é Elohim que vê cada um de nós. É o Senhor que vê cada um de nós vivo, mas para os outros nós devemos morrer. E quando morremos, isso traz a paz. A morte do Senhor Yeshua Mashiach trouxe a paz para os humanos, para a Igreja. A morte para nós, filhos do Senhor, no Senhor, a morte a si mesmo, vai trazer a paz nas nossas relações com os outros, irmãos e irmãs, nas nossas relações com o nosso marido, mulher, filhos, irmãos e irmãs, toda a gente, na obra. Isso vai trazer a paz. Aleluia. É muito, muito importante, irmãos. Pegando na obra do Senhor, no ministério, há várias pessoas que pregam. Toda a gente quer pregar na sua vez, toda a gente quer fazer a sua coisa, mas vamos fazer como? Vejam, o corpo, nós somos vários, mas agora várias pessoas profetizam. Viram mesmo até Paulo que disse, se alguém profetiza e se um segundo começa a profetizar, que o primeiro se cale. Se outro começa a profetizar, que o outro se cale também, porque se nós profetizamos todos ao mesmo tempo, isso vai criar a confusão. Mas como nós estamos mortos a nós mesmos e vivos para o Senhor, se o Espírito do Senhor me toma, eu profetizo. O Espírito do Senhor toma a minha irmã e ela profetiza, então eu vou calar-me. Ou seja, para deixar o Senhor falar na minha irmã e não dizer, ai, não acabei, esta irmã corta sempre a palavra, mas Paulo diz que o primeiro se cala. E assim de seguida, amém ou não? Agora, quando eu me vou calar, não vou ficar chateado e não chegar e dizer, tu viste, meu irmão, faz 2 vezes que o Espírito me tomou poderosamente e eu dormia até, mas a irmã cortou-me ainda a palavra para que ela profetize. Vem, então, mesmo se eu não o digo, eu posso pensá-lo e são coisas que fazem nascer algo, fazem nascer uma ferida em mim, nele, no irmão e às vezes pode ser também na pregação, nos cânticos, ministério, pode ser aqui e ali, etc, etc. E então, como a maior parte não considera de facto a morte a si mesmo e negligencia isso cria problemas no funcionamento do corpo. Eu os asseguro, irmãos e irmãs. E depois, quando há algo a dar a opinião, toda a gente quer. Vem e isso na obra do Senhor, numa família. Por exemplo, o marido diz algo, a mulher também quer dizer algo, a mulher diz algo, o marido também, e podem embrulhar-se facilmente. As incompreensões têm lugar facilmente e não há um que se cala, não há um que se esmaga e faz-se como. Depois, quanto mais avança, mais as coisas são ditas e que fica cada vez mais tenso, e mesmo entre irmãos e irmãs, vocês viram que há incompreensões. Quanto mais as coisas são ditas, fica cada vez mais tenso e no final, um dos dois está magoado. Mas não vai dizer imediatamente, mas cada um está magoado, vem. Mas um morto
no qual se vem cortar algo, ele não diz, ai, vem, e mesmo quando há um cadáver, alguém que faleceu e alguém o belisca, ele não diz, ai. Se ele diz, ai, é porque não está morto. Amém ou não? Nós também. Todo o tempo, mas eu estou magoado. Mas nós estamos mortos ou não? Agora, irmãos, quando alguém está morto no Senhor, nós estamos mortos no Senhor. Um cadáver, mesmo se o beliscam este cadáver, ele não pode gritar, amém ou não? Um cadáver, mesmo se vós o ignorais, ele não vai reivindicar os seus direitos. Um cadáver, vem o que eu quero dizer, ou seja, não esqueçamos este exemplo que demos para o mundo, o Senhor está morto e acabou, mas para o Pai, o Senhor está vivo. Na verdade, deve ser parecido para nós, para os humanos, nós estamos mortos, devemos morrer, mortos a nós mesmos, mas vivos para Elohim que vê. Quando agimos no secreto, quando o Senhor diz, e há coisas que quando as fazemos, devemos agir no secreto do nosso coração. E o Pai que vê lá em cima, Ele nos recompensará. Mas nós amamos sempre que haja 2 ou 3 pessoas que viram aquilo que fizemos, mas assim não vamos mais receber a nossa recompensa. Então o Senhor está no secreto daquilo que nos motiva. O que te motiva para agir assim, minha irmã, meu irmão? O que te motiva para te calares numa situação em que poderias também falar? Há uma motivação que te anima, que faz com que tu tomes sobre ti. No fundo de ti, tu pensas no Senhor e dizes, eu estou morto a mim mesmo, eu vou-me calar para que haja paz. Para que não me embrulhe com o meu marido, ou com a minha mulher, ou os irmãos e irmãs, para que haja ainda incompreensões. Então eu tomo sobre mim e o Senhor está a par deste segredo, da motivação que tu tiveste sobre ti. O Senhor está a par disso. São estas coisas que os cristãos negligenciam, mas muitos querem apenas aleluia, sou você Elohim, arrependei-vos, aleluia, está bem isso, mas uma vez que tu profetizaste na vida de todos os dias, passa-se como? Estás morto a ti mesmo ou não? Porque aqueles e aquelas que estão mortos a si mesmo, há paz com eles. O Senhor disse, benditos são aqueles que espalham a paz em volta deles, eles serão chamados filhos de Elohim. Eu repito, o Senhor disse, benditos são aqueles e aquelas que espalham a paz ao redor deles, que serão chamados filhos de Elohim, e para que haja a paz é preciso que haja a morte. Vós sabeis, a obediência implica a morte. A obediência implica a morte. Vem? Para que haja a paz também é preciso a morte, para que as coisas se passem bem. E às vezes pode acontecer falarmos com alguém e a pessoa te diz algo que tu já sabes. Isso acontece frequentemente. A pessoa que te diz algo que tu já sabes. Ele vem com a sua moral e tu já sabes e tu poderias dizer, sim, eu já sei, mas se tu fazes isso, isso faz um pouco orgulhoso. Às vezes tu tomas sobre ti, tu deixas falar, a pessoa fala e tu tens esta vontade de reagir. Não é fácil. Vem, vamos exercitar-nos na piedade. Está escrito, Paulo diz a Timóteo, exercita-te na piedade. Ele diz que o exercício corporal é útil a poucas coisas. É útil para o corpo, sim, mas não é útil para as coisas do espírito. Mas ele diz, exercita-te na piedade. Deve-se treinar as reações de morte a si mesmo. É importante. Se eu espero que a minha irmã ou o meu irmão mude, mas a situação nunca ficará melhor, eu devo já morrer a mim mesmo e trazer a diferença. A minha irmã ou o meu irmão devem morrer a si mesmo e trazer a diferença. E na Assembleia vão ver que há coisas que vão começar a mudar. Quer dizer que as pessoas que não estão mortas a si mesmas, isso vai tornar-se uma evidência. Vamos vê-los todos e isso vai ser uma evidência e vamos considerá-los como maus. E sabem, às vezes, quando tu não fizeste nada ou quando tomas algo sobre ti, tu não estás errado, tu tens razão, mas a forma como a coisa se desenvolve é como se tu estivesse errado, mas tu tomas sobre ti e sabes o que é que às vezes isso faz? Tu pensas no Senhor e até dá um pouco de emoção. E aí deverias resolver isso rápido, mas tu tomas sobre ti por causa do Senhor e tu sentes que acabas de ganhar algo. Tu sentes, e quem é que já sentiu isso? Tu sentes que acabas de adquirir alguma coisa, mas infelizmente depois, se o teu marido insiste, tu quebras.
Ou se a tua mulher insiste, tu quebras, tu estragas tudo. Ou se o amado empurra a rolha demasiado longe, tu dizes que empurrou a rolha demasiado longe. Aleluia. Que o Senhor nos ajude, irmãos. É isto o Evangelho. É muito importante e é maravilhoso ao mesmo tempo. Vem? Aqueles que estão no Senhor estão mortos verdadeiramente. E, primeiramente, aqueles que o devem viver são aqueles que nos rodeiam, os irmãos e irmãs com quem nos reunimos na obra, os irmãos e irmãs com quem fazemos a obra do Senhor, as pessoas da nossa família, com quem nos cruzamos no trabalho. Não viram? Os colegas pagãos como eles são, eles vos procuram impermanência. Os colegas provocam impermanência. Quem é que já notou isso? Toda a gente. Ou seja, eles podem criticar o vosso trabalho, eles podem criticar a vossa rapidez no trabalho, eles podem criticar o vosso temperamento, eles criticam tudo. Portanto, é verdade, enquanto cristãos, diz-se que não se deve deixar levar e tudo isso, mas o problema de não se deixar levar é que há outros que, quando se lançam, é muito forte. E há alguns que podem não se deixar levar e é preciso equilíbrio sabiamente, mas quando outros se lançam para não se deixar levar, é um pouco mais forte do que outros. Não é fácil. Francamente, irmãos e irmãs, não é fácil. Isso que nós pregamos, eu mesmo devo viver em primeiro lugar e honestamente não é fácil. Mas é a palavra do Senhor, aleluia. E todos estes sentimentos para agir ao nível da alma. Desde já nas nossas relações mútuas entre irmãos e irmãs, ao nível da obra do Senhor, nas nossas famílias e nas relações com os outros do exterior, os pagãos, no trabalho, os colegas, tudo isso, irmãos e irmãs e parecido, em relação aos sentimentos que temos, quando tu te encontras numa situação em que estás como no limite, cansado, e tu tens tentações diante de ti e alguém que está morto, ao qual vocês vêm propor uma coisa que ele amava, ele não se vai despertar e tomar isso? Amém ou não? Ele não se vai despertar e tomar isso e depois voltar a dormir na morte, não. É preciso chegar a experimentar isso. O pecado atinge, há desejos que estão lá e tudo, mas a Bíblia diz que nós estamos mortos para o pecado. O pecado, quando ele vem bater em nós, em ti, em mim, em toda a gente, ele deve encontrar um morto, sem mais reação. Aleluia. Mas é isso que o inimigo faz, ele insiste, 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 irmãos, e é preciso que cheguemos a experimentar isto, e é isso que traz a firmeza. E, irmãos e irmãs, de seguida a Bíblia diz que nós estamos mortos para os outros, mas vivos para o Senhor, e alguém que está vivo para o Senhor, vocês vão ver Machia nele, vocês vão ver Machia nela. Esse homem marca a diferença, essa mulher marca a diferença e não é alguém que espera, em primeiro lugar, que os outros mudem, não é alguém que espera que os outros façam esforços, é Ele que faz em primeiro lugar. É a mesma coisa com o Senhor. O Senhor não esperou que nós mudássemos ou fizéssemos alguma coisa, foi Ele que fez em primeiro lugar. Mas Ele fez por quê? Por causa de Elohim. Amém ou não? E agora, para nós, a Bíblia diz, vós também, olhar para vós da mesma forma. É uma experiência extraordinária, é preciso que cheguemos a viver isso, irmãos e irmãs. Pessoalmente, já na nossa vida, é um desafio extraordinário e tu deves colocar como desafio, doravante, no meu lar, na minha família. Aí eu vou experimentar este milagre do Senhor. Quando houver situações conflituosas, situações em que me provocam, situações em que me dão a oportunidade para que nos embrulhemos e estejamos na incompreensão, eu não vou mais reagir. Antes eu reagia, mas eu vou aprender e isso se aprende a não reagir mais. E eu oro ao Senhor por isso. E quando a Bíblia diz que quando vós orais aquilo que está na vontade do Senhor, e isso está na vontade do Senhor, as coisas que estão na vontade do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor vos escuta. Aleluia. Aleluia. E irmãos e irmãs, isso aprende-se. Isso aprende-se em vez de estar sempre todo o tempo eu. Magoaram-me, fizeram-me isto. É preciso dizer-se, um cadáver não fala. Amém ou não? Amém ou não? Um cadáver mesmo não fala. Quantos amados sofrem com a ira? Quando uma situação que os enerva,
Eles bufam e eles saem para apanhar ar. Alguns instantes depois eles voltam. Se eu tivesse ficado lá, eu não sei como é que eu iria reagir. Então, digam-me, vocês vão à morgue e veem cadáveres que falam. Honestamente, será que iriam ficar nessa morgue? Ou vocês chamam alguém, ou que as pessoas se despertaram, ou então são mortos bizarros. Amém ou não? Amém ou não? Nós compreendemos agora porque é que o Senhor diz aos seus filhos, é na calma que estará a nossa força, no silêncio, etc, etc. Mas sim, porque para Ele nos coloca à morte. Aleluia. Será que cada um de nós tem a sua cruz consigo hoje? Nós dizemos sim pela fé. Ora, a cruz é um instrumento para colocar à morte. Então, quanto mais tu carregas a tua cruz, mais tu morres. E se tu morres, minha irmã, tu serás uma mulher modelo, tu serás uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa para o teu marido. Irmão, se tu morres a ti mesmo, tu serás um esposo que se assemelha a Yeshua Mashiach. Amém ou não? Na obra do Senhor parecido, nas nossas relações mútuas entre irmãos e irmãs, se experimentamos a morte a si mesmo, teremos sempre a paz. Ninguém se vai queixar de nada, ninguém se vai queixar do outro. Ninguém vai dizer eu estou magoado, não, porque quando eu falo contigo, mas eu estou morto. Eu estou morto, mas pelo contrário, eu estou vivo para Elohim. Ele vê o meu coração. Ele vê o meu coração, Ele vê os meus pensamentos, etc, etc. Amém ou não? Irmãos e irmãs, é um ensinamento tão importante. Isso resolveria todos os problemas que há nos ministérios, nas famílias, nos casais, todos os problemas que há mesmo na vida pessoal de cada irmã e de cada irmão. Vem? E a morte do Senhor nos ensina que houve, ou seja, que houve depois a ressurreição. Então, a ressurreição, irmãos e irmãs, é uma nova vida, totalmente nova. Mas vejam, a nossa vida, nós encontramos um pouco de novas coisas e um pouco das antigas misturadas. Verdade ou não? Sejamos honestos. Amém ou não? Mas alguém que experimenta verdadeiramente a ressurreição do Senhor, há realmente uma nova vida. E ao lado, irmãos e irmãs, que o Espírito está aceso. O Senhor acende este homem, o Senhor acende esta mulher. E agora todas estas coisas que nós acabamos de citar são coisas que apagam o Espírito. E quando teu marido se queixa de alguma coisa, minha irmã, se tu também entras nisso, vós vos complicais um pouco, ou então fica um pouco mais tenso, isso mata o Espírito. Isso mata o Espírito, porque depois de uma incompreensão, se te dizem adora o Senhor, tu não conseguirás. Amém ou não? E dissemos em paralelo que a palavra do Senhor nos diz não apagueis o Espírito, mas pelo contrário, se te provocam, se o teu marido recomeça ainda, tu te calas, tu tomas sobre ti. E às vezes é o inverso, não é apenas a mulher que deve tomar sobre si. O marido também pode calar-se, ele pode calar-se também. Aleluia. Aleluia. Será que nós podemos imaginar o Senhor Yeshua Mashiach a queixar-se no céu? Verdadeiramente os anjos, já tive o suficiente, já não posso mais destes homens, destas mulheres. Será que nós podemos imaginar isso na concepção que nós temos do Senhor? Ele está no seu trono e Ele reina. Amém ou não? O Senhor é calmo porque Ele domina. Na calma Ele domina. O Senhor quer nos levar aí. Meu irmão, minha irmã, uma situação que te poderia levar com os amados e tudo isso na obra ou mesmo fora e tudo isso, mas tu te lembras que tu estás morto. Nós estamos mortos no Senhor. Tu tomas sobre ti, tens uma reação de alguém que está morto no Senhor, mas, pelo contrário, tu reages segundo o Senhor. Ultrapassar o mal pelo bem. Isso parece difícil, mas é possível. E é sobretudo isso a verdade, irmãos e irmãs. E quando tu fazes isso, quando nós fazemos isso, agora imagina, quando tu obedeceste ao Espírito e quando tu dizes eu vou orar e tu sentes uma comunhão direta. Amém ou não? Tu sentes o contacto direto, mas o outro que não largou nada,
que fisicamente teve razão, fisicamente, mas ele, se lhe dizem a ele ou ela, este irmão, esta irmã, para ir a orar, ele vai chegar em primeiro lugar para dizer: Senhor, perdoa-me por há pouco, ela verdadeiramente me irritou, ele verdadeiramente me enervou, perdoa-me por há pouco, e depois ele começa. É verdade ou não? Eu vos vejo todos a sorrir e vocês veem como nós sofremos, mas o outro que experimentou a morte a si mesmo, ele sabe que poderia ter reagido de outra forma, mas ele experimentou uma vitória. Nós pensamos que a vitória é apenas vamos reverter as fortalezas, vamos expulsar os demónios e tudo isso. Mas não, as vitórias no Senhor é no que diz respeito a nós mesmos, porque é a natureza humana o problema. O problema é a natureza humana, irmãos e irmãs. É por isso que o Senhor colocou a morte. O lugar da natureza humana é a morte no túmulo, a cruz. Aleluia. Aleluia. E quando estamos mortos, é preciso aceitar injustiças. Aceitar que há coisas que se passam que não são necessariamente como nós queríamos. Não é fácil, mas isso se aprende. É preciso orar por isso, minha irmã. Mas o que é que tu fazes da tua vida cristã, minha irmã, meu irmão? O que é que nós fazemos da nossa vida cristã? Mas os tópicos de oração são esses. É essa a experiência da fé. Tu sentes que tu estás a avançar, a crescer, porque aqueles que entrarão no céu são aqueles que se assemelham ao Machia. Aleluia. São aqueles que se assemelham ao Machia. E é assim que o Machia reagiu. Foi assim que ele reagiu, irmãos. Será que podem imaginar? Ele é o Criador Todo-Poderoso que dá a vida a toda a gente e depois ele está lá e estão a faltar-lhe ao respeito e a tratar como... Mas será que o viram a comportar-se de uma forma inapropriada? Exceto o que diz respeito ao ministério. Aí ele podia ser severo em relação a determinadas coisas, podia ser severo em relação a determinadas pessoas. É no contexto do trabalho que ele estava prestes a fazer para a salvação das almas. Aleluia! No contexto do ministério, pode-se ser severo em relação a determinados casos, ou ser duro em relação a determinadas pessoas ou casos por causa da obra, para que a obra se faça e as almas sejam salvas. Mas no nosso dever de filhos do Senhor, de maneira pessoal, há a experiência do que foi a vida do Senhor pessoalmente em relação a Yahweh. Aleluia. Irmãos, é isso o Evangelho. É isso o Evangelho. Meus irmãos e irmãs, as Escrituras são claras. Quem quer que seja que está no Senhor deve experimentar sobre cada situação que chega à sua vida a morte a si e a ressurreição. Isso quer dizer que nesta fase eu deveria ter reagido assim, mas eu morro e ressuscito ao mesmo tempo. Então quer dizer que eu experimento a boa reação segundo o Senhor, e é isso o milagre do Evangelho. Porque o problema que o Senhor teve de tratar, podemos dizer que é o problema do pecado, sim, mas está ligado à natureza humana. E é por isso que o Senhor disse: se alguém ama a sua alma, ele a perderá. Porque na alma há o orgulho, na alma há o temperamento pessoal, na alma há o ego, na alma há o eu, na alma há tudo isso, irmãos. Aleluia. Alguém que está morto a si mesmo, no Machia, no Senhor, não procura histórias, não procura sempre ter razão. Um cadáver não procurará ter sempre razão. Alguns que o fazem. Amém ou não? Amém ou não? Quem quer experimentar este milagre na sua vida? Se experimentamos este milagre, vocês irão ver como a harmonia vai estar nas relações mútuas entre irmãos e irmãs, nas famílias, casais, mesmo no trabalho. Mas não será fácil, porque o inimigo sabe muito bem porque é que fazeis isso. Ele sabe. E ele vai agir aí. Ele vai operar aí, mas no secreto o Senhor também, ele sabe que estáis a fazer isso por motivo de consciência pelo vosso Pai Celeste. E irmãos e irmãs, o Senhor nos assiste nos mais pequenos detalhes. Isso já aconteceu muitas vezes, irmãos e irmãs, quando eu estou prestes a fazer uma ação por motivo de consciência, de tomar sobre mim algo, de experimentar a morte a si mesmo para que o Senhor seja glorificado, e tu vês como o Senhor te encoraja. Na verdade, há o princípio de coragem, tu não estás sozinho, eu estou contigo. Há o princípio de que tu carregas a tua cruz e o Senhor está a suportar-te e tu sentes a alegria do Espírito Santo. Na verdade, nós deixamos estas coisas aqui.
tal forma que a preocupação dos irmãos e irmãs é outra coisa agora. O que é que os outros pensam de... Ou será que os outros conhecem ou consideram? Só há isso que conta, ainda que a Bíblia diz que nós estamos mortos a nós mesmos, mas nós vivemos para o Senhor, ou seja, há apenas o Senhor que nos vê. Mas nós queremos também que os outros vejam, mas não, apenas o Senhor, e às vezes as pessoas não te dão os agradecimentos que deveria, ou o reconhecimento que deveria, etc, etc, mas o Senhor, Ele está a par disso e Ele o dará. E é isso o Evangelho, irmãos e irmãs. É isso que faz com que homens e mulheres são transformados de maneira milagrosa, e é esse o poder do Evangelho, o poder da ressurreição. É essa a mensagem da cruz. Aleluia! E a unção acompanha aqueles e aquelas que estão vivos para Elohim. Eles não forçam, não há necessidade de entrar em tempos de jejum e tudo isso. Não, a unção faz parte das suas vidas, porque eles estão ressuscitados. Aleluia! Como é que se faz que eu jejuei 2, 3 dias, mas e tu chegas apenas... Mas se tu não compreendes que é preciso experimentar a ressurreição com o Senhor, mas antes é preciso a morte a si mesmo. Quando o amor do pecado bate à tua porta, o amor da impudicidade bate à tua porta, ou tal coisa bate à tua porta, etc, etc. Minha irmã, meu irmão, morre. Morramos a essas coisas, morramos a isso. Vem, quando as situações de disputa com os nossos irmãos e irmãs, marido, esposa, irmãos e irmãs no Senhor, batem à nossa porta, morramos a isso. Podemos também nos calar quando colocaram a questão ao Senhor de se tu és o filho de Elohim, se tu és o Senhor dos Senhores, então diz-lhes, etc, etc. Será que vocês viram o Senhor passar o tempo a dizer, vou-vos provar que sou eu o Criador? E frequentemente a palavra diz que o Senhor guardava o silêncio, mas por motivo de consciência, Ele sabe que o Pai é uma experiência maravilhosa e devemos experimentá-la. E quando era preciso perguntar alguma coisa ao Pai, Ele disse, eu sei que Ele me escuta sempre. Ele disse, Pai, eu sei que Tu me escutas sempre, mas porque, irmãos e irmãs, é preciso a alegria do Pai, mas o problema é que nós saímos daí, nós estamos longe disso, e há pessoas que nunca entraram. Desde que o Senhor os tocou, eles nunca experimentaram isso. Só há sempre dificuldades, problemas e tudo. Ninguém morre a si mesmo. O irmão não experimenta a cruz, a irmã não experimenta a cruz, os irmãos e irmãs não experimentam a cruz, e nós estamos lá e dizemos que amamos o Senhor, mas imaginai como o inimigo se regala, porque ele ataca, ele envia flechas a pessoas entregues a elas próprias, e é fácil, irmãos e irmãs. Nós temos necessidade de nos arrepender aí, de reformar as nossas vias. Nós temos realmente necessidade, irmãos e irmãs. É preciso começar a experimentar isso que o Senhor pede. Aleluia. E o Senhor diz, não apagueis o Espírito. E todas estas coisas que estão neste mundo apagam o Espírito. Há hábitos que tu podes ter, hábitos de vida que apagam o Espírito. Há certas ocupações que apagam o Espírito. O pecado apaga o Espírito. Há frequentações também que apagam o Espírito. Sim, há lugares que tu chegas e que tu estás preocupado por outra coisa, e isso apaga o Espírito. Há pensamentos também que apagam o Espírito. O Senhor diz, não apagueis o Espírito. Aleluia. Porque se o Espírito do Senhor não está apagado em nós, nós vamos experimentar a glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória, como nós lemos no início, em que o Senhor diz que a hora é vinda para que Ele iria ser glorificado, e depois Ele diz que primeiramente era preciso que Ele morresse, e depois Ele fala da alma, que nós devemos odiar a nossa alma, irmãos e irmãs. Mudemos ou experimentemos este milagre, e vocês irão ver já na sua vida cristã, na vossa fé pessoal, vocês irão sentir que irão avançar. E quantas pessoas sofrem, mas não, meu marido, a minha mulher, como ele se tornou. Isso quer dizer que na tua concepção de coisas tu querias que ela fosse ou ele fosse como. Há amados que mesmo para se casar eles têm critérios difíceis. Eu quero que o irmão seja assim, que a irmã seja assim, etc, etc. Mas, amados, alguém que está morto assim mesmo, deixa o Senhor fazer. Isso quer dizer que quando o Senhor permite não sejas difícil. Ou seja, sofremos porque estamos muito vivos e temos muitas reivindicações, temos muitas vontades, muitas ambições, temos muito caráter e tudo isso.
Podeis fazer o que quereis, subir, descer, ir onde quereis, mas é isso. O Evangelho é esta mensagem que aquele que é tocado, o Senhor vai levá-lo a isso, a transformar a sua vida. É isso o Evangelho. Mas agora, frequentemente, por causa da graça do Senhor, da obra do Senhor na nossa vida, pode por vezes induzir em erro, pensando que porque o Senhor vos utiliza num dom, numa graça, e pensar que tudo está adquirido assim. Amados, aleluia. Os benefícios da morte a si mesmo. Os benefícios da morte a si mesmo. Mas é a paz, primeiramente. A morte a si mesmo nos leva à paz, onde nos poderíamos deixar levar por situações que nos iríamos arrepender depois. No final, o Senhor nos preserva a paz, onde eu me iria deixar de levar por situações que me iriam afetar depois, mas o Senhor me preserva, Ele guarda o meu coração na paz. Mesmo se te fizeram mal, tu sabes que o Senhor é justo, isso te dá a paz, isso te reconforta e tens um coração tranquilo e a confiança é plena e total junto do Senhor. E quando tu oras, quando tu dobras os teus joelhos, tu colocas aos pés do Senhor as tuas necessidades, irmãos, mas é de uma forma extraordinária que o Senhor, que o Pai intervém, é de uma forma extraordinária que o Pai intervém, independentemente da nossa idade, o Senhor nos considera como filhos, pequenos filhos, aleluia, que Ele quer fazer crescer. Não há nada que alegre mais o coração de um pai do que ver os seus filhos crescer na sua educação, no seu ensinamento, aleluia. A graça pode enganar, irmãos e irmãs, porque isso, mesmo que não haja tudo isso, o Senhor pode manifestar-se ainda assim, porque é um favor imerecido. Ele vos deu assim, mas isso não quer dizer que nós façamos a sua alegria forçosamente. Aleluia, e é por isso que dizemos que as pessoas que vão encorajar os outros e eles mesmos a se agarrar mais a uma graça, a um dom, mais do que ao Senhor, fazem um grave erro. Porque se tu não estás morto a ti mesmo, quando a graça ou o dom se vai manifestar, será que tu saberás ser humilde? Será que tu saberás permanecer equilibrado? Ou tu saberás continuar a permanecer tu mesmo? Ou tu saberás ser simples? Ou respeitar os teus irmãos ou irmãs? Ou tu vais olhá-los de cima? Então, é preciso que de antemão aconteça a morte a si mesmo. Aleluia. E dizíamos há pouco, para acabar, que numerosas pessoas estão no Senhor desde há anos, mas não experimentam estas coisas. Não experimentam estas coisas e tem pessoas que têm uma certa idade, têm 20, 15, 30 anos no Senhor, mas nunca experimentaram a morte a si mesmo, ou então, talvez por períodos, mas o Senhor quer que isso seja para sempre, até o seu regresso. Aleluia. E a morte a si mesmo nos dará sucesso face à tentação, nos dará sucesso face ao pecado, nos dará sucesso face aos ataques, porque eu coloquei a minha confiança no Senhor, eu sei que é Ele que combate por mim, não sou eu que faço, é Ele que faz, e quem quer que seja que me ataque vai encontrar o Senhor, e na morte assim mesmo há segurança também. Irmãos e irmãs, tu sentes que tu estás mais próximo do coração do Senhor e tu poderás falar como o Senhor falou, e eu sei que o Senhor me escuta sempre. Aleluia. E se o Pai não o faz, é porque há uma razão. Eu não compreendo, eu fiz tudo, há amados assim, eu fiz tudo, oraram por mim, eu fiz isto e aquilo, tudo o que era preciso, mas a situação não muda. Mas se tu és um homem que sabe que o papá te escuta sempre, tu vais dizer que o Pai está a par desta situação, eu deixo, se tudo está parado, eu sei que o Senhor está prestes a trabalhar aí, então eu confio nele. Aleluia. Nós devemos ser verdadeiros cristãos e cristãs. É o objetivo do ensinamento, é o objetivo do Evangelho, é isso o Evangelho, irmãos e irmãs. Há muitas pessoas que se deixam transformar verdadeiramente pelo Evangelho do Senhor, muito poucas. E frequentemente nós tomamos apenas as graças, unções e essas coisas, mas a vida do Senhor é a transformação. Experimentando a morte a si mesmo, como temos lido, há muito poucas pessoas que aceitam isso e que experimentam isso. Ora, é esse o milagre da cruz. A mensagem do Evangelho é essa. No seio das nossas vidas pessoais, pessoalmente, cada um, individualmente, quando a tua carne te reclama coisas, quando a tua carne te reclama os seus direitos, quando a tua carne reclama os seus desejos, mas o Senhor te ensina que tu estás morto a ti mesmo. O Senhor te ensina a experimentar esta morte a si mesmo.
que vai cada vez mais te ajudar, nos ajudar a tornar maduros, firmes, pessoalmente já. Vem e depois, em relação aos outros, é isso o Evangelho, é essa a mensagem do Evangelho, não há outra coisa. Mas frequentemente nós recusamos, não queremos. Aleluia. Aleluia. Quem quer experimentar a morte a si mesmo? Nós vamos orar por isso. Para experimentar a morte a si mesmo, é preciso que o Espírito esteja aceso. Não deve estar apagado, porque é o Espírito que nos faz pensar no Evangelho, é o Espírito do Senhor que nos faz pensar no ensinamento do Senhor. Aleluia. Em vez de pedir oração pela tua vida, em vez de pedir oração pelo teu casal ou tal situação, experimenta então a morte a si mesmo e tu vais ver como as coisas se vão encaixar por elas mesmas e é como o Senhor vai agir, e é isso o Evangelho. Amém? Ou não? Ele diz, procurai primeiro a justiça, o reino e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Então isso quer dizer, é o assunto do Senhor, nem temos que incomodar o Senhor todos os dias, dá-me. Não, Ele sabe aquilo que nós temos necessidade. A morte a si mesmo, a morte a si mesmo. Aleluia. Aleluia. E quando partirmos hoje, ou seja, no final da reunião, quando falarmos uns com os outros, é preciso reações de morte a si mesmo. Aleluia. Tu falas com o teu irmão e tudo isso, e falas com ele te corta a palavra, mas deixa-o falar, ele tem necessidade de evacuar. E ele fala, tu falas, ele fala, tu falas, mas quem é que vai escutar o outro? Vem? Então, mesmo nas pequenas coisas. Aleluia. Mesmo em relação à saúde, aos filhos, aos projetos, mesmo em relação à nossa vida, em todos os aspectos, a morte a si mesmo. Isso faz tanto bem porque isso nos dá repouso. Em vez de estar mal, de se culpabilizar, de se colocar questões e tudo, mas tu estás morto, mas vivo para o Senhor, para Elohim, Yeshua Mashiach. Vivo para o Senhor. E aí, só há o Senhor que vê. Os outros não veem forçosamente, amém? E depois os outros vão ver os efeitos exteriores, mas há apenas o Senhor vê, e vamos abençoar o Senhor pela cruz. Numerosos os cristãos não querem mais da cruz. Não querem mais, irmãos e irmãs. Nunca quiseram, para alguns, a morte a si mesmo. Não é interessante. Não é interessante porque isso rebaixa, a morte a si mesmo rebaixa um pouco. Então, há poucas pessoas que querem isso. Ora, é a mensagem da salvação. É a mensagem da salvação, irmãos e irmãs. Vem. Aleluia. Vamos orar, cada um. No fundo de nós sabemos aquilo que é preciso dizer ao Pai, no que nos diz a respeito. O Senhor não pediu que esperemos que os outros possam mudar em primeiro lugar ou experimentar estas coisas, mas Ele quis que nós a experimentássemos em primeiro lugar, e isso seria uma bênção para os nossos irmãos e irmãs, para o nosso marido, mulher, filhos, amados no Senhor. Não é fácil, é verdade. Enquanto humano, não é fácil. Mas é essa a mensagem do Evangelho, como nós lemos. E quando as solicitações do mundo vão bater à porta, é preciso aprender a morrer a isso. Alguém que está morto a algo é alguém que recusa a coisa. Alguém que não reage mais à coisa. Se tu não experimentas a morte a si mesmo, tu andarás às voltas durante anos e, aliás, é isso que acontece a muitos. Eles estão cansados no final. Vocês têm irmãos que estão cansados, irmãs que estão cansados porque andam às voltas desde há anos. A sua situação não avança, eles não têm a sensação de ir em frente, mas é normal, não há esta experiência de morte a si mesmo. É preciso absolutamente isso, e o Senhor está lá para nos ajudar nisso. Maravilhoso Senhor. Maravilhoso Senhor. Oremos ao Senhor neste sentido, em nome de Yeshua Mashiach.
É essa a mensagem do Evangelho. É essa a mensagem do Senhor. A cada vez o Senhor prometeu, quando reagimos assim, a nossa recompensa será grande no céu. A nossa recompensa será grande junto do Senhor.